Pai, por que a gente não comemora aniversário? Boa pergunta. Como você ia responder, Pedrinho? Porque Jeová não gosta? Sejam todos bem-vindos ao canal História de Lealdade. Neste vídeo, vamos analisar as possíveis mudanças do corpo governante das Testemunhas de Jeová para 2026, em relação aos aniversários natalícios. Deixe sua opinião sobre o assunto nos comentários abaixo. A possibilidade de as Testemunhas de Jeová começarem a celebrar os aniversários em 2026 representa uma questão bastante intrigante, considerando a longa história de resistência e posicionamento dessa organização religiosa contra tais celebrações. Para entender as razões e especulações em torno dessa mudança, é importante analisar tanto a doutrina atual, a história da posição das Testemunhas de Jeová em relação ao tema, como também os fatores que poderiam influenciar uma possível mudança nos próximos anos. O que as Testemunhas de Jeová acreditam sobre os aniversários? As Testemunhas de Jeová são conhecidas por suas crenças exclusivas e práticas que as distinguem de outras denominações cristãs. Uma dessas práticas envolve a abstenção de celebrar aniversários, uma posição que tem sido mantida desde os primórdios da organização. Essa posição se baseia em uma interpretação de várias passagens bíblicas, que, segundo os líderes das Testemunhas de Jeová, indicam que tais celebrações não são apropriadas para os cristãos. A principal base para essa crença é que nas Escrituras não há menção de celebrações de aniversários como uma prática religiosa, e os dois únicos exemplos de aniversários mencionados na Bíblia, os de Faraó, Gênesis 40, de 20 a 22, e os de Herodes, Marcos 6, de 21 a 29, são associados a eventos que envolvem atos impuros e violentos, como a execução de João Batista. Além disso, há uma forte ênfase no fato de que a Bíblia ensina que os cristãos devem se afastar de práticas pagãs e mundanas, o que inclui aquelas associadas a festas e celebrações que, na visão das Testemunhas de Jeová, têm origens pagãs. Dessa maneira, os seguidores da religião acreditam que as festas de aniversário são uma prática secular que não tem respaldo bíblico e, portanto, não devem ser celebradas. Essa é uma das muitas normas que as Testemunhas de Jeová seguem de forma rigorosa, baseado na interpretação dos líderes da organização, conhecidos como a classe governante ou corpo governante, que são vistos como os porta-vozes da verdade bíblica para os membros da religião. A reação das Testemunhas de Jeová à possibilidade de mudança. Para que as Testemunhas de Jeová passassem a celebrar os aniversários em 2026, seria necessário que houvesse uma mudança significativa na interpretação doutrinária do corpo governante. Até o momento, não há indícios de que essa mudança esteja sendo considerada, uma vez que a organização tem se mostrado firme em seu entendimento atual sobre o tema. De fato, ao longo das décadas, a postura das Testemunhas de Jeová sobre os aniversários tem permanecido inalterada. Isso se deve ao fato de que a organização se baseia em uma teologia que valoriza a tradição de interpretação das Escrituras, o que significa que qualquer mudança em relação a questões doutrinárias ou práticas religiosas tende a ser vista como um evento raro e significativo. No entanto, num cenário hipotético, onde a possibilidade de mudança fosse considerada, haveria uma série de fatores que poderiam influenciar essa decisão. A adaptação à sociedade moderna, uma pressão interna de alguns membros que questionam o posicionamento e uma reinterpretação das passagens bíblicas poderiam ser alguns dos fatores que afetariam essa decisão. 5 fatores que poderiam levar a uma mudança. 1. Mudanças na sociedade e nas percepções culturais. O mundo está constantemente mudando e as práticas culturais, como a celebração de aniversários, se tornaram mais amplamente aceitas ao longo dos anos. O crescente desejo de celebrações familiares e o reconhecimento da importância dos aniversários para as crianças poderiam fazer com que o corpo governante reconsiderasse a sua postura caso visse que a rejeição dessas celebrações estava criando um distanciamento cultural para os membros da religião, especialmente as novas gerações. 2. Pressão interna. As Testemunhas de Jeová, como qualquer outra organização religiosa, não estão imunes às tensões internas que surgem quando práticas e ensinamentos são questionados. Existe entre alguns membros uma sensação de que a abstenção de celebração de aniversário é um fardo excessivo,
especialmente quando se trata de interações sociais com amigos e familiares que celebram essas datas. Caso essa pressão interna se tornasse suficientemente forte, o corpo governante poderia ser levado a reavaliar sua posição. 3. Reinterpretação de textos bíblicos. As testemunhas de Jeová são conhecidas por sua capacidade de revisar interpretações de passagens bíblicas com base em novas evidências ou compreensões. Se em algum momento o corpo governante chegasse à conclusão de que os textos utilizados para justificar a abstenção de celebrações de aniversários poderiam ser interpretados de maneira diferente, ou que o contexto cultural de sua aplicação fosse mal compreendido, isso poderia abrir um espaço para reconsiderar a prática. 4. Mudanças na liderança da organização. O corpo governante das Testemunhas de Jeová tem se mantido bastante coeso em sua liderança, mas mudanças na composição desse corpo ou na filosofia de seus líderes poderiam trazer novos pontos de vista sobre a questão. Caso os novos líderes adotassem uma postura mais flexível em relação a certos aspectos da doutrina, como as celebrações de aniversários, isso poderia sinalizar uma mudança. 5. A influência das novas gerações. Os jovens nas Testemunhas de Jeová, que crescem em uma sociedade onde os aniversários são uma parte central das interações sociais e culturais, podem eventualmente desafiar a visão tradicional. Caso esses membros mais jovens se tornem líderes na organização no futuro, é possível que uma revisão das práticas em relação aos aniversários seja mais facilmente aceitada. Implicações de uma mudança. Se em 2026 as Testemunhas de Jeová decidissem passar a celebrar os aniversários, isso teria uma série de implicações dentro da organização e para os membros individuais. Primeiramente, seria necessário ajustar o entendimento sobre a natureza da celebração de aniversários e reinterpretar a relação com os princípios bíblicos que, até hoje, têm sustentado a proibição. Além disso, haveria uma necessidade de educar e conscientizar os membros sobre a mudança de posição, o que poderia ser um processo delicado, considerando o zelo que os Testemunhas de Jeová têm pelas normas doutrinárias estabelecidas. Além disso, tal mudança poderia afetar a identidade da religião, visto que as Testemunhas de Jeová são frequentemente identificadas por suas práticas exclusivas, como a recula de celebrar aniversários, festas de fim de ano e outras celebrações tradicionais. A introdução de uma nova prática poderia mudar a percepção da religião na sociedade em geral, impactando sua imagem e o modo como interage com o mundo ao seu redor. Embora a possibilidade de as Testemunhas de Jeová passarem a celebrar os aniversários em 2026 seja uma questão especulativa e remota, ela é uma reflexão interessante sobre como as crenças religiosas podem evoluir com o tempo. No momento, não há indicações de que a organização esteja disposta a revisar sua posição sobre o tema, mas mudanças em sua estrutura ou interpretação bíblica podem ocorrer, como já aconteceu em outras questões doutrinárias no passado. Portanto, é importante observar com atenção como a dinâmica interna e externa podem influenciar decisões futuras e como isso pode afetar a vida dos membros da religião. Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo tema.